Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar o capítulo 14, chamado Proteção. E ele tem esse nome porque a gente vai acompanhar como foi o dia seguinte da conexão do perispírito do Segismundo ao feto. E o André vai descrever também alguns dias posteriores que ele conseguiu acompanhar e assim, é deslumbrante verificar esse acompanhamento e o cuidado feito pelos espíritos construtores e também por Herculano, né, que foi designado para ser o mentor do Segismundo naquela encarnação, pelo menos até os 7 anos, como fica explícito no livro. Como é cuidadoso e fantástico esse cuidado da espiritualidade para com esse caso do Segismundo. Quanto a isso do Herculano se vincular, né, ao Segismundo até os 7 anos, e não ficar e falar que depois dessa etapa ele vai poder acompanhar mais de longe, e verificando também todo o apoio desses espíritos construtores no processo, o tanto de visita que o Segismundo vai receber, como eles já foram convidados, né, pelo Alexandre, deixando claro, visitem, ele vai precisar de todo o apoio possível. Isso faz a gente pensar no que a gente ouve falar desde sempre, né? No nosso anjo da guarda, no mentor espiritual que nos acompanha nessa encarnação. E é importante que a gente extrapole esse conceito de um mentor designado para a nossa encarnação, porque a gente recebe tanto apoio do mundo espiritual que é como se a gente tivesse vários mentores. Então, às vezes a gente fala, às vezes nas preces, né, que algumas pessoas falam, os mentores familiares, os nossos amigos da espiritualidade que nos acompanham e que torcem pela gente. Então, é, é muito importante saber que eles estão ali, preparados, ansiosos para até conseguirem amparar mais as nossas escolhas. Só que para isso, claro, a gente precisa manter o coração aberto, a gente precisa manter as portas dos nossos lares abertos, e essa é uma reflexão que o livro nos conduz, né, para que a gente tenha essa atenção, verificar, né, o procedimento desse casal, que eles se mantiveram abertos ao apoio depois também, como o André vai destacar aqui no livro. É importante lembrar também que a espiritualidade amiga não quer pegar na nossa mão e fazer pela gente, na verdade eles nem podem interferir no nosso livre-arbítrio, mas a condução que eles tentam dar, o amparo que eles tentam dar para a gente é imenso se a gente deixar isso acontecer. Da mesma forma que o André fica perguntando, né, nos capítulos, isso acontece com todo mundo, todos os casos são assim, é bom a gente dizer que a assistência da espiritualidade para conosco depende muito do nosso próprio procedimento, depende do nosso merecimento, inclusive do que a gente plantou em situações anteriores, seja na vida anterior ou seja lá no mundo espiritual, dos amigos que a gente fez lá, que esse é um dos pontos altos do capítulo também. Então, de qualquer forma, a gente hoje, não importa o que já aconteceu na nossa vida, a gente sempre pode virar a chave e preparar mais o nosso coração, preparar mais o nosso ambiente para que o amparo da espiritualidade esteja ainda mais presente. Bom, dado esse contexto geral, esse panorama, começa então o capítulo com o André, mais uma vez, deixando claro que ele vai fazer a visita depois de já ter terminado o trabalho dele lá na colônia, o período de trabalho. Ele fala assim: no dia imediato, logo que descansei dos meus fazeres cotidianos. Então, da mesma forma que, além do nosso horário regular de trabalho, né, trabalho remunerado, a gente faz trabalho voluntário, a gente faz as atividades da casa espírita, a gente se envolve com cursos, né, que sejam do nosso interesse, vinculados ao nosso desenvolvimento profissional ou não, ou por hobby, ou a gente aprende música, ou a gente lê livros. Da mesma forma, o André estava aproveitando o tempo de folga dele para mais aprendizado junto com o Alexandre. Nesse caso, hoje não estava junto com o Alexandre, né, porque ele recebeu permissão para ir sozinho até lá acompanhar, mas nessas excursões que a gente tem acompanhado aí durante o livro. Aí, chegando lá, ele foi recebido pelo chefe daquele grupo, né, de engenheiros construtores ali, e o nome dele era Apuleio, e ele explicou que a Raquel não estava passando muito bem fisicamente, ela estava agitada, e isso se devia ao esforço de adaptação. Ele diz assim: terá o sono reduzido até que se formem os folhetos blastodérmicos. A gente vai ver que o André cita muito aqui no capítulo, para quem já leu, né? Muitos termos científicos, eu não vou entrar muito nesses aspectos, e ele fala: é o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. E aí uma coisa interessante, que até vinculado com um vídeo que eu assisti sobre há algum tempo, sobre o comentário desse capítulo também, vou até deixar aqui no canto do vídeo, vai aparecer um card interativo aí, porque é muito legal, é uma live que eles fizeram comentando o capítulo, e o convidado dessa live ainda cita assim:
E detalhe que ela não sabia que ela estava grávida, né? Ela não tinha essa consciência ainda, tinha acabado de acontecer, eles nem suspeitavam. Apesar da gente ter visto, né, que enquanto ela estava sonhando, ela falou assim, nossa, que sensação diferente, será que eu vou ser mãe pela segunda vez? Ela teve uma intuição, né, amparada pelo Alexandre, mas ela não tinha certeza, e aí tem todo um ajuste acontecendo ali no organismo dela, tanto físico quanto magnético. É isso que o cara no vídeo chama atenção, e eu fiquei pensando, se a gente já sente o efeito da espiritualidade que nos rodeia nas nossas atividades cotidianas, inclusive na forma como a gente se sente em relação ao nosso organismo físico, isso seja para o bem quando estamos amparados, né? Ou principalmente quando a gente está desequilibrado, se a gente abre as portas para as obsessões, e isso tem um impacto gigantesco no nosso dia a dia, como Kardec mesmo falou, os espíritos influenciam nas nossas vidas, lá no Livro dos Espíritos. É tão comum a influência deles que a gente pode dizer que eles praticamente nos conduzem, de tanto que a gente deixa eles nos conduzir. Geralmente não para o lado bom, mas é. Aí você imagina ela diretamente conectada ao perispírito de outro ser. Imagina a adaptação magnética. E aí é claro que no próprio capítulo o André fala que os casos variam, algumas vezes é mais fácil, o processo como um todo, algumas vezes é ainda mais desafiador do que foi aqui o do Segismundo. Isso é muito interessante esse aspecto. Bom, aí, no próprio capítulo, né, o André vai falar com muitos detalhes sobre os aspectos científicos de formação do feto, esse mundo de células, né, que ficam se multiplicando para formar cada partezinha do corpinho, né, do que vai ser o corpinho do Segismundo. E sobre isso o Apuleio fala assim, a engenharia orgânica reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. E observando os processos, o André percebe que muita coisa se dá como um aspecto natural, um processo natural. Ele fala, um processo francamente mecânico, mas, tipo, da lei natural acontecendo, mas toda entidade microscópica de desenvolvimento da estrutura celular, cada célulazinha lá, recebia o toque magnético das generosas entidades. Então, ele estava descrevendo ali que, junto com o processo mecânico de desenvolvimento embrionário, tinha o amparo direto daqueles espíritos construtores que estavam aguardando, guardando ali aquela situação para que desse tudo certo. E o Apuleio destaca isso. Esse cuidado todo é para que eles fizessem dar certo o que foi planejado anteriormente. Que a gente viu que foi todo um cuidado para planejar a reencarnação do Segismundo, inclusive o defeito orgânico que ele ia ter lá no coração. E aí ele fala, isso para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, que deu tanto trabalho, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano. E ele destaca também, em razão disso, muito raramente o aborto acontece por falta de organização deles. Ele fala assim, muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação, ou por falta de cuidado deles. Ele está dizendo aqui que quando ocorre o aborto, ele está falando não do aborto diretamente provocado, que infelizmente algumas pessoas procuram alguns lugares para que o aborto se efetue, né? Não, ele está falando quando o aborto acontece, muito raramente é alguma coisa que falhou de condução ou de cuidado da espiritualidade. Origina-se frequentemente, tanto pelo recuo inesperado dos pais terrestres, que desistem do que planejaram antes, que ficam com receio e mentalmente expulsam aquilo dali, né? Não quer que a gravidez se solidifique, como a gente viu que quase aconteceu ali com o Adelino, né? Que começou a sentir medo quando Segismundo se aproximou para reencarnar. Ou, diz ele, aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, porque, muitas vezes, as grávidas não tomam conta do organismo físico, abusam de tóxicos e isso complica muito a gravidez. Mas o Apuleio destaca, ainda assim eles fazem de tudo para dar certo, como a gente vai acompanhar no capítulo seguinte, um caso muito interessante. Ele só destaca também, importante citar, que algumas vezes a gravidez não dá certo, não é pelos dois fatos que ele citou agora, é por causa de fatos que ocorreram anteriormente e que fazem com que nessa vida não tenha que ocorrer a gravidez. Resgate, ele mesmo fala, né? Anomalias na organização psíquica, e eu acrescento, que eu gosto muito de ressaltar isso, nada é definitivo e também com razão definida. Então, uma coisa é, o pessoal tem mania de generalizar as coisas, né? Então, eu fumei na vida passada, logo terei câncer de pulmão.
eu fiz um aborto na vida passada, logo não poderei ter filho nessa encarnação. Não é assim que funciona. Os espíritos não nos dão regras gerais para as coisas, então tiremos esse preconceito da nossa cabeça. E além disso, quem diz que essa anomalia na organização psíquica não vai poder ser curada nessa própria encarnação? Por essa mãe que regenera o próprio organismo e nessa mesma vida, mesmo não tendo sido previamente planejado, ela não consegue uma gravidez. Então, as coisas não estão escritas definitivamente na história da nossa encarnação. Como a gente viu, é traçado um programa reencarnatório geral e o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, as nossas atitudes influenciam muito em como efetivamente a nossa reencarnação vai caminhar. Bom, e aí durante todo o processo, o André descreve que, como ele estava interessado em aprender cooperando, então não é só aprender olhando, ele quis ajudar também, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia, né, o que dava para ele fazer, no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Então, participou observando muito, vale a pena ler o capítulo, principalmente para quem entende assim, um pouquinho mais de biologia, para ver o quão bonito é os detalhes que ele dá. Quão bonitos são os detalhes. E aí, na hora de ir embora, antes de efetivamente partir, ele aproveitou para tirar algumas dúvidas, lembrando que ia embora dessa primeira visita, porque ele vai voltar algumas vezes, a gente vai ver no capítulo. Aí as principais dúvidas dele eram: por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? Ele está perguntando assim, foi exatamente esse mecanismo que fez um perispírito que virou criança, que virou feto, se acomodar ao perispírito de outra pessoa, se engatar ali naquele útero de uma mãe. Esse é o primeiro ponto. Qual é a metodologia? E o outro era, e o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, os amigos da condição de Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Ele está falando daquele gás que o Alexandre deu para o espermatozoide ganhar uma velocidade e fecundar o óvulo, porque aquele espermatozoide é o que tinha o mapa genético, o mapa cromossômico ideal para o que o Segismundo precisava passar. Sempre tem esse amparo? Tem isso de alguém conduzindo o espermatozoide? E aí o Apuleio começa inicialmente falando do aspecto da Raquel. Ele fala assim, passividade não significa ausência de cooperação. Ela estava, sim, ativamente cooperando. Ele diz assim, ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na estrutura uterina com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos superintendidos, ou seja, comandados pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Aí ele está falando aqui, de uma forma geral, quanta coisa acontece no nosso organismo sem que a gente tenha a percepção de estar comandando. Porque muita coisa é autônoma, né, do nosso organismo físico. E esse automatismo vem do aprendizado sucessivo ao longo das nossas reencarnações. Lembrando que a gente estagiou desde o mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal. Então tem muito conhecimento arraigado no nosso processo, no nosso subconsciente. E isso acontece de forma automática, que a gente vai aprendendo, e o nosso organismo às vezes sabe o que fazer sozinho, sem o nosso comando, e mesmo sem estarmos conscientes, aqui enquanto encarnados, nós, espíritos, também damos o comando por meio do nosso próprio magnetismo, sem que a gente se dê conta disso. E aí ele destaca, teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno nos processos da reencarnação. Então tem tanta coisa que a gente não entende que ele está dizendo, ainda não é hora de falar sobre isso, não teria os meios de explicar. E falando do que a gente não entende, olha só que detalhes que ele vai dar aqui sobre o nosso cotidiano na carne. Falando da gente, ele fala, eles se alimentam, falando da gente encarnados. Eles se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física. Ele está falando assim, a gente fica aqui pensando no que a gente está comendo de alimento, né? Mas tem tanta coisa que a gente come que não é material, valendo-se, continua ele, da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem, nós ainda não sentimos a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental
que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Gente, a gente vai num lugar e a gente está comendo, a gente está se alimentando de formas mentais, geradas não só por nós mesmos, que essa a gente come o tempo todo, né? Quanto geradas por outras pessoas. É claro que não é o fato de nós irmos num ambiente que está com essas formas mentais que significa que nós comeremos elas. Mas, dado que a gente ainda não tem essa capacidade de discernir, essa capacidade de selecionar o alimento, logo a gente acaba comendo. Lembrei de novo desse mesmo vídeo que eu assisti, que eu indiquei aí, do comentário, do cara dando um exemplo assim. Você vai no cinema assistir um filme de terror. E a gente sabe que sintonia é sintonia, né? Então, assim, vai num cinema assistir um filme de terror. Além de toda aquela matéria mental expelida, enquanto a gente tem aquelas sensações, né, de medo, de pavor, do que a gente está assistindo, além disso, imagina quantas pessoas já passaram por aquela sala de cinema e já exteriorizaram essa mesma matéria mental, essas criações mentais, devido àquele filme que passou algumas vezes ali. Isso é um ponto de reflexão importantíssimo para a gente. O que estamos consumindo, seja do que a gente produz, seja do que a gente vê e a gente se alimenta, porque a gente continua pensando naquilo, uma notícia trágica que a gente vê e a gente ainda comenta com os outros. André Luiz mesmo fala, se não me engano, na agenda cristã. O mal não merece comentário em tempo algum. Então, o mal não é uma coisa para ser aumentada, para ser comentada, para ser elaborada. É para ser, a gente direciona a luz e se livra daquilo. Se afasta para que aquilo não fique virando matéria mental nossa. Aí ele diz, continuando aqui, dessa alimentação dependem os nossos estados íntimos, de felicidade, de desgosto, de prazer e sofrimento, que afinal a gente não sabe selecionar. Aí ele vai dizer, segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando dentro de si mesmo nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Então, da mesma forma que ela, Raquel, acoplou um perispírito a ela, a gente acopla a matéria mental também. Então, não é de se estranhar esse efeito que está acontecendo numa reencarnação. A gente passa por isso de forma semelhante. E o Apulei continua ainda dando um exemplo, perguntando para o André, na sua última experiência na Terra, você nunca sentiu, depois de um atrito verbal, depois de uma discussão, uma perturbação no fígado? Um desequilíbrio momentâneo no coração recebendo uma notícia angustiosa? Se a criatura, continua ele, não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. E aí cada um vai sentir esse aspecto num lugar, né? Isso é um complemento meu. Então, assim, isso é desafiador, né? Selecionar o que nos chega para ver o que tem efeito no nosso organismo e não deixar o que não é bom ter efeito. Desafiador. O próprio André reconhece, ele falou, realmente, ainda hoje, na minha situação de desencarnado, eu não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alterações do meu campo emocional. Tem notícias, por exemplo, de como é que está o pai dele lá, reencarnado na Terra, de repente de que ainda está vacilando, e ele não se abalar com isso. E o Apulei destaca para ele, é que você está fazendo o longo curso de autodomínio. Só depois dele, depois de realmente ter autodomínio, saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Desafiador demais, né? A gente selecionar, recebe uma notícia pesada e fala assim, deixa eu filtrar primeiro, e se não for boa, não vou deixar isso afetar o meu campo mental. É muito desafiador, é muita evolução que a gente tem que ter nas costas para conseguir isso. Bom, e aí, mudando de assunto para responder a outra pergunta dele lá sobre a força que o espermatozoide ganhou, ele fala assim, quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso e depende do setor de merecimento. Então, nem todo mundo teve o merecimento que o Segismundo teve para acompanhar, para ter o Alexandre, por exemplo, para acompanhar esse processo. O Alexandre é um mentorzão, né? Entretanto,
Quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Sabe o que ele está falando aqui? Primeiro, ele está explicando sobre a atração natural da lei divina. Ainda que não tenha um mentor elevado para fazer essa condução daquele mais apto de acordo com o programa reencarnatório, que foi todo detalhado cromossomicamente, o óvulo vai, por atração magnética natural, dar energia àquele espermatozoide que mais se afiniza com ele, com o óvulo. Naturalmente, esse espermatozoide vai ganhar um impulso. Vai ser o espermatozoide com quais características? Depende do que se afiniza com aquela mãe, com aquela futura mãe, com aquele óvulo. Magnetismo, sintonia, até na fecundação que gera o embrião, que vai gerar o corpo que vai receber, então, um espírito para vivenciar mais uma encarnação. Que lindo! E, de novo, o Apolei ressalta que cada caso é um caso, gosto muito de reiterar isso, não tem generalização. E aí o óvulo vai atrair o espermatozoide que mais se afiniza com ele. Isso depende de cada situação. Pode ter situação em que tem mais interferência do mundo espiritual, mais até do que a gente acompanhou com o Segismundo. Tem alguns que têm menos, mas que são igualmente amparados por causa da própria energia dos envolvidos, do próprio preparo espiritual de mãe e filho. Então, depende muito da interferência, e essa interferência do mundo espiritual depende dos programas que foram planejados para ser cumprido. E merecimento, e entram muitos fatores. Aí, nesse momento da conversação deles, houve uma interrupção, porque chegou visitar. O Alexandre tinha comentado, né, tinha até convidado o pessoal para visitar, mas, infelizmente, aquelas visitas que tinham chegado não iam poder conversar com a Raquel, de repente levar ela para um passeio no mundo espiritual, ainda não. O Apolei vai explicar que só depois de 21 dias, quando o embrião alcançar a formação básica, é que ela vai poder ser liberada para esses passeios aí e para as visitações. Até lá, a Raquel, durante o sono, nem pode se afastar muito do organismo físico para que ela possa colaborar ativamente nesse processo. Nem o Segismundo pode se afastar. Aí ele explica assim: estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente mental maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente, aproveitando os momentos de sono dela, tranquilidade no ambiente, para poder fazer essa parte principal. E os dias se passaram. E o André acompanhou esses dias, eventualmente indo lá. Ele diz: e noite a noite, penetrei na Câmara de Trabalho Reencarnacionista, aprendendo e cooperando para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. E o André vai fazer mais ainda descrições detalhadas da formação do embrião, e ele chega a comparar o processo que ele tinha visto ali de reencarnação com o de materialização que ele explicou uns capítulos atrás, por causa da junção de energia de tudo quanto é lado para fazer a coisa acontecer. Mas aí ele fala da diferença. Com a diferença de que, nos trabalhos de materialização dos desencarnados, gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório. E ali gastariam-se 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma, em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. E, bem mais para frente, ele complementa: não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam todos com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, pródromos se refere a umas etapas ali de contrações iniciais, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada. E observei que, sempre que isso acontecia, brilhantes luzes precedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. Ou seja, a oração subia e a resposta vinha do mundo espiritual. E então, 20 dias depois, diz o André,
No 20º dia de serviço, Apuleio mostrava-se muito satisfeito e me informou que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Os construtores já podiam ir e as visitas já podiam vir. Foi então que, na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da Câmara de Raquel à visitação afetiva. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam um momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, que a gente chama de cordão prateado, né? Quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. Então ele também já tinha o fiozinho dele. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Aí Raquel pegava ele nos braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco fora do campo material mais denso. Reconheci que a trégua se verificava para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante, Herculano ali como um supermentor. Bom, e aí ele vai descrever das visitações, dos passeios, e a Raquel indo, né, se refazer de energias com tantos amigos, sempre com o Segismundo ali no colo. Adelino também era visitado pelos amigos, ia para passeios, ia para momentos de construção espiritual, construção de aprendizado, que eu quero dizer. E aí o André descreve falando o quanto essas visitações faziam bem para Raquel e para o Segismundo. E continua, o serviço de organização fetal prosseguiu normalmente em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. Então, o casal encarnado fazia o possível para manter a harmonia nesse momento de gravidez, e isso ajudava a atuação do mundo espiritual naquela família. O desenvolvimento da futura forma, continua o André, da futura forma de Segismundo, compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. A gente sabe que algumas gestações são mais difíceis que outras, de qualquer forma, durante o sono, ela era bem amparada. E um destaque que eu acho aqui fenomenal. Diz o André, o trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite que não vinham espíritos, agradecidos a Segismundo, velar pela harmonia de sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Gente, agradecidos a Segismundo. A gente está falando de um cara que na última encarnação matou o outro, um assassino. Um assassino que no mundo espiritual percebeu a besteira que fez e construiu uma obra, fez amigos, de forma que ele plantou amizade, e essa amizade se tornou gratidão para esses espíritos que agora estão devolvendo isso para ele. Como é importante fazer amigos. E o André continua. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Somente regressava à câmara de reencarnação, de tempos em tempos, compelido por outros gêneros de serviço junto de Alexandre. Então, fazendo outras coisas junto com Alexandre, eles aproveitavam e faziam uma visitinha. Mas, diz o André, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, o Alexandre, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Depois de prolongados esforços em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, Raquel, Segismundo renascia e ouviu Alexandre falar comovida. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Como já foi explicado antes, depois dessa fase, realmente o espírito começa a poder se expressar no corpo como ele realmente é, né? Quanto mais o organismo vai evoluir, mais características do ser imortal vêm à tona, né? Para e passo com o que o corpo consegue demonstrar. E André finaliza, então, o capítulo dizendo: admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor.
reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Assim se encerra o capítulo 14 e aguardamos a companhia de vocês também para os comentários do capítulo 15. Um abraço a todos, até a próxima.